Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania recomendou nesta quarta-feira o arquivamento do pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Tribunais Superiores. O colegiado acatou o relatório do senador petista Rogério Carvalho, que recomendou não levar adiante a criação da comissão, também conhecida nas redes sociais como CPI da Toga ou Lava Toga. Foram 19 votos favoráveis e 7 contrários, transformando o relatório em parecer da comissão. A decisão ainda será apreciada pelo plenário. Carvalho é relator do recurso à CCJ apresentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No último dia 26 de março, Davi decidiu arquivar o pedido de CPI com base em pareceres técnicos emitidos pela Consultoria Legislativa e pela Advocacia do Senado, segundo os quais uma parte dos fatos usados para justificar a investigação estaria fora dos limites de fiscalização do Senado. O relatório não especificou quais fatos estariam fora da alçada do Senado. Logo em seguida, o próprio Davi recorreu de sua decisão e a remeteu para análise da CCJ, que agora decidiu pelo seu desprovimento. O requerimento de criação da CPI dos Tribunais Superiores, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, obteve 29 assinaturas de apoio, 2 senadores a mais do que o necessário para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Durante a reunião da CCJ, Alessandro apresentou um voto em separado, em que defendeu que o requerimento fosse recebido parcialmente, possibilitando assim a criação da CPI, e sustentou que não cabe à CCJ avaliar a conveniência política da investigação. O momento de avaliação da conveniência política da CPI não é o da CCJ, mas da coleta de assinaturas. Isso é legítimo, faz parte do processo político. Aqui não. Estamos tratando objetivamente da possibilidade ou não de recepcionar um requerimento em parte, disse o senador. Alessandro Vieira lamentou a pressão de setores da sociedade e do Supremo para que a CPI não vá adiante. Ele afirmou que ninguém deveria estar acima da lei e da fiscalização de outro poder. Não se admite em uma república democrática pessoas que se coloquem absolutamente acima de qualquer medida de fiscalização de qualquer alcance da lei, apontou. O senador ainda considerou que o relatório apresentado na reunião não aponta claramente quais são os fatos que não poderiam ser objeto de apuração da CPI. Ao citar a CPI do Judiciário, que funcionou em 1999, o senador ressaltou que a criação de uma comissão para investigar desvios cometidos por membros do Poder Judiciário não é algo inédito no país. Nota-se que a CPI do Judiciário, cumprindo seu papel fiscalizador e investigatório, apresentou resultados notáveis na tarefa de combate à corrupção no âmbito daquele poder, desvelando os crimes cometidos por figuras como o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto e o ex-senador Luiz Estevão, aponta Vieira no voto em separado. Em seu relatório, Rogério Carvalho diz que o principal sustentáculo da decisão pelo arquivamento foi o fato de que alguns dos pontos listados no requerimento da criação da CPI tratarem de situações que são materialmente vedadas por pretenderem revolver o exercício de função tipicamente jurisdicional ou por expressar avaliação subjetiva sobre decisões tomadas no exercício da atividade fim do Poder Judiciário. Rogério Carvalho registra que é juridicamente razoável e lógico o argumento segundo o qual não é possível sequer avaliar se as situações descritas tratam de fatos determinados, visto que incidem sobre áreas materialmente vedadas à investigação parlamentar. O relator admite, porém, que é urgente a necessidade de o Poder Judiciário e seus membros serem investigados e cobra do Supremo Tribunal Federal a iniciativa de reforma do Estatuto da Magistratura. Segundo o senador, o quadro de aguda crise econômica e institucional que temos enfrentado nos últimos anos impõe a todos nós muita serenidade e discernimento. Ele conclui ressaltando que não será o esgarçamento das relações entre os poderes que conduzirá à pacificação e à superação dos gargalos institucionais identificados. Signatário do requerimento para a criação da CPI, o senador Jorge Cajuru criticou a decisão da CCJ e afirmou que alguns ministros têm se comportado com ativismo judicial, o que compromete o STF. A senadora juíza Selma registrou que é competência do Senado processar e julgar ministros do STF nos crimes de responsabilidade e, portanto, não estaria vedado de fiscalizar e investigar os atos do Poder Judiciário. Mesmo entendimento tem Fabiano Contarato, que sustentou que a CPI não tem o objetivo de condenar ninguém, mas apurar denúncias de irregularidades. Ele afirmou que a investigação é uma demanda da sociedade.
Não é caça às bruxas. Se temos competência para julgar ministros, por que não temos competência para instalar uma CPI? Nenhum poder se sobrepõe ao outro. Temos que dar uma resposta aos brasileiros, disse Contarato. Contrário à criação da CPI, o senador Rodrigo Pacheco discorda do apoio popular à CPI. Para ele, os brasileiros querem, na verdade, o combate à corrupção e a punição de criminosos. Segundo Pacheco, a CPI também pode ser interpretada como uma forma de coagir o Supremo Tribunal Federal. O povo brasileiro não quer necessariamente uma comissão parlamentar de inquérito que soe como um espetáculo, afirmou. Apesar de considerar que esse não seja o propósito dos proponentes da CPI, o senador Renan Calheiros também teme que a medida iniba a atuação dos ministros. Para ele, a investigação pode afetar a independência entre os poderes. A CPI cria mais uma condição para que o STF seja chantageado. São vários ministros que estão sendo chantageados. A CPI não vai colaborar para melhorar o ambiente que vivemos hoje no Brasil. Marcos Rogério afirmou que a justificativa do requerimento evidencia que a CPI teria como foco investigar atos típicos de jurisdição, algo vedado pela legislação. A investigação nesses termos seria uma intromissão indevida de um poder no outro. Todos os fatos apontados somente poderiam ser objeto de investigação, partindo-se de exame da decisão judicial e seu correspondente conteúdo. Entendo que o judiciário não está a salvo de ser investigado, a questão é o respeito aos procedimentos regimentais e constitucionais, argumentou. Líder do governo, Fernando Bezerra, afirmou que a CPI não faria bem ao Brasil e poderia atrapalhar as reformas necessárias para a retomada do crescimento. O que a gente menos precisa agora é do confronto entre poderes. Essa CPI, inexoravelmente, irá produzir uma confrontação entre o poder judiciário e o poder legislativo. Quem vai perder é a população brasileira, disse. Mas Lazier Martins considera que o Senado não pode se omitir. O trabalho da Previdência é lá na outra casa. Nós aqui temos todo o tempo para desenvolver a CPI. Daqui a pouco virá a reforma tributária, depois a reforma política. E aí vai se empurrando com a barriga, vai se protelando, e jamais vai haver essa investigação, lamentou. As informações são da Agência Senado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.